O governo anunciou aqui a liberação dos saques do Fundo de Garantia e também do PIS/PASEP. E é sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles amigos e familiares que você tem lá nos grupos do Facebook e também do WhatsApp. Assim nós vamos ampliar essa informação para você entender. E para você entender, eu vou acompanhar aqui a matéria que foi amplamente divulgada, resumidamente aqui, um roteiro com relação ao que você deve fazer para você entender de fato o que ocorreu, o que aconteceu e como você poderá buscar benefícios para você. De fato, o que havia esperança ainda, e tenho certeza que você esperava, era sacar com base naquela tabela que ia de 35%, um valor menor, e reduzindo o valor até 10% quando aumentasse o valor. Mas o governo aplicou o mesmo método, só que de uma forma diferente e limitando o saque a R$500. E alegando que este valor é um valor significativo, pois mais de 80% das pessoas que têm saldo no Fundo de Garantia, segundo o governo, eles têm menos que R$1.000 em saldo na conta. Já houve uma informação que foi divulgada pela imprensa, a gente precisa verificar qual que é verdadeira, que 81% dos correntistas do Fundo de Garantia tinham menos de 6 salários mínimos. Então a gente começa a ter uma chuva de números de lá e para cá, e a gente não sabe de verdade o que é, mas a realidade é essa. Está limitado o saque a R$500. Vamos entender um pouquinho sobre todo o contexto da divulgação que aconteceu hoje. Vamos entender então como funcionará essa nova sistemática de liberação do saque do Fundo de Garantia, que o governo também agora chama, no novo projeto também, de saque certo, que é uma outra medida que está acoplada com esta, que nós não esperávamos, não sabíamos ainda, mas havia uma certa divulgação na imprensa, que seria um saque anual no mês de aniversário de cada correntista do Fundo de Garantia. Bom, o governo limitou o saque a R$500, então os trabalhadores poderão sacar até R$500 de conta que conta possuída no Fundo de Garantia, seja ativa ou inativa. Eu já expliquei que conta ativa é aquela que movimenta a conta mês a mês, onde você que trabalha com carteira assinada recebe os depósitos do Fundo de Garantia mensalmente, que são equivalentes a 8% do seu salário, e as contas inativas são aquelas contas que você já trabalhou na empresa, mas resolveu sair, ou então foi demitido por justa causa. Dessa forma você não tem como sacar o saldo do Fundo de Garantia, essa conta você não perde o saldo, mas você não pode sacar, e ela é entendida como uma conta inativa, pois ela não recebe mais movimentação além da correção, ela não recebe movimentação mensal. Cada empresa que você entra e você sai, você tem uma nova conta do Fundo de Garantia. Esse é o conceito. Para quem tiver conta poupança, o depósito será feito automaticamente, conta poupança, lá na Caixa Econômica Federal. Os correntistas que desejarem não sacar os valores deverão informar ao banco também. Já os saques começarão a ser liberados a partir de setembro, quem quiser sacar. Quem tem conta deve avisar, a conta poupança deve avisar se vai sacar ou não. Quem quiser sacar vai começar a partir de setembro. A Caixa Econômica Federal, operadora do fundo, deverá divulgar um cronograma, e daí será divulgado um cronograma, mas já sabe que começa a partir de setembro. Quem possui cartão cidadão pode fazer o saque nos caixas automáticos, já direto no caixa automático. Os saques de menos de R$100 poderão ser feitos em casas lotéricas com apresentação da carteira de identidade e número do CPF. Saque aniversário. A partir de 2020, os trabalhadores poderão fazer saques anuais em suas contas do FGTS. Quem quiser fazer esses saques deverá comunicar à Caixa Econômica Federal a partir de outubro de 2019. Então, se você quiser fazer esse saque em 2020, você precisa comunicar até outubro de 2019. Quem optar pelos saques anuais, no entanto, tem uma regrinha aí, não poderão fazer saque total da conta em caso de demissão sem justa causa. Então, se você optar por sacar todo ano, você está trabalhando, se optar por sacar todo ano, se você for demitido, você não poderá
sacar o saldo do fundo de garantia. Então é importante sobre isso. Eu tenho um detalhe mais à frente que a gente vai complementar essa informação, mas por enquanto fica com essa informação. Em caso de demissão sem justa causa, no entanto, não muda o cálculo da multa de fundo de garantia. Então não vai mudar o cálculo da multa de fundo de garantia devido pelo empregador. Também é importante o seguinte, saber que quando você saca esses valores, eles não reduzem o valor da multa. Se você todo ano sacar, ele não vai reduzir a base para calcular a multa. Então é importante analisar sobre esse aspecto. O trabalhador que optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior, que permite o saque total em caso de demissão sem justa causa, depois de 2 anos da primeira mudança. Então vamos imaginar que se você opte agora em 2019 para sacar em 2020, e se você se arrepender, você for fazer o pedido em 2020, você vai passar mais 2 anos para poder sacar toda a totalidade do seu fundo de garantia. Então, se você for demitido nesse período, antes desse período, você não poderá sacar o seu fundo de garantia. Para mudar dessa modalidade, que é o saque certo, saque todo ano, você precisa comunicar e saber que só valerá daqui a 2 anos. Você, ao optar, você tem que ter a certeza de que você já opta por um saque por 2 anos consecutivos. Quem optar pelo saque anual terá 3 meses para retirar os seus recursos. Então, se você optar agora, você terá 3 meses para optar pelo recurso a partir de 2021, que seria primeiro um mês do aniversário ou os 2 meses seguintes ao seu aniversário. Para 2020, a Caixa irá informar um calendário dos saques. Ela não sabe ainda, só vale para 2021 essa modalidade de ter 3 opções, uma no mês do seu aniversário e os outros 2 meses seriam os meses posteriores ao seu aniversário. Agora vamos lá, limite para saque aniversário. O valor do saque anual será um percentual do saldo da conta do trabalhador. Então não é todo o valor, é um saque. Para contas com até R$ 500 será liberado 50% do saldo percentual que vai ser reduzido quanto maior for o saque. Então, começa com 50% para o saldo de contas de até R$ 500, que seria equivalente a R$ 250, o valor mínimo do saque. Então, só que tem uma tabelinha que eu vou compartilhar com você daqui a pouco para a gente entender melhor essa questão. Para as contas com mais de R$ 500, os saques serão acrescidos de uma faixa fixa. Então, quer dizer, até R$ 500 você terá um percentual de 50%. Para os saques que forem superiores a R$ 500, você terá um adicional. Então vamos lá, vamos ver, eu vou ver aqui a tabelinha, mas vou projetar a tabelinha para você poder acompanhar. Uma tabelinha que começa no saque dos limites, na verdade, de saldo de R$ 500, e ele vai até 20 mil e depois um valor acima de 20 mil reais. Então na primeira faixa nós temos a linha de R$ 500 aqui de saldo, que tem um percentual que pode ser aplicado para liberação de 250, que seria, aliás, de 50%, que você teria um valor equivalente a 250 para sacar, e não tem nenhuma parcela para adicionar, você sacará apenas 250 reais. Agora, quem tem um limite, um saldo entre 500 reais, mais de 500 reais e menos e até 1.000, ele terá 40%, então será até 400 reais, um limite de 1.000 e mais um adicional de 50 reais. Então, nesse caso aqui, por exemplo, seria um total de, nesse caso, se você tem R$ 1.000, você teria lá 40%, que é 400 reais, mais 50%, portanto, sacaria 450 reais, tendo esse saldo. E assim você vai acompanhando de novo, que você tem a limitação aqui de uma faixa acima de 1.000 e até 5.000 reais, 30% mais um adicional de 150%. Então vamos imaginar sempre calculando na última faixa. De 5.000 reais você calcula 30%, que é equivalente a R$ 1.500. Esse valor seria equivalente a R$ 1.500 e você adiciona o valor de 150. Você observa que aqui começa a ficar um pouco interessante, e depois mais tarde, mais abaixo, eu vou falar com você porque vale a pena fazer algumas contas e alguns cálculos, que eu vou projetar depois algumas situações
pontuando cada faixa dessa aqui para demonstrar onde é vantagem e onde não é vantagem sacar o fundo de garantia. Portanto, essa tabela ela vai na faixa de 5 mil a 10 mil, que é 20%, e tem uma parcela adicional de 650. Depois nós temos a outra faixa de 10 mil a 15 mil, que é um percentual de 15%, e adiciona um valor de 1.150 no valor aplicado. Depois tem uma de 15 mil até 20 mil, acima de 15 mil e até 20 mil reais, que é um percentual de 10%, e adiciona uma parcela de R$ 1.900 ao valor calculado. E depois, na última faixa, uma faixa acima de 20 mil reais, onde você tem o direito de sacar 5% e adiciona um valor de R$ 2.900. Vamos lá ver um exemplo aqui, que foi dito aqui, eu já dei algum exemplo, mas vamos ver aqui. Quem tem R$ 750 reais na sua conta, receberia 40% de 750, que é R$ 300 reais, mais uma alíquota, que é um adicional de R$ 50 reais, totalizando R$ 350 reais, que seria equivalente a 46,6% do saldo. Agora, quem tem saldo de 25 mil na sua conta, receberia 5%. 5% é equivalente a 1.250, 5% de 25 mil, mais uma alíquota adicional de 2.900, que seria equivalente a 4.150. Então, começa a ter uma certa vantagem dependendo do saldo que você tenha no seu fundo de garantia, mas como eu prometi, eu vou fazer uma avaliação aqui de cada faixa, gravar um outro conteúdo para saber onde você pode se beneficiar. Esse total de 4.150 para esta pessoa seria equivalente a 16,6% do saldo. Saque do fundo PIS/PASEP também será liberado. Serão liberados saques dos recursos da conta fundo PIS, uma modalidade diferente do abono salarial. Tem cotas do fundo PIS/PASEP somente quem trabalha com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público ou militar entre 1971 e 1988. Então, quem trabalhou nesse período na iniciativa privada ou então no setor público terá direito, e também setor público civil ou militar terá direito a esse saque. Esse fundo é pago somente uma vez, ou seja, uma vez retirado o dinheiro para quem tem direito, o saldo é zerado, você não terá mais esse saldo. Hoje, há hoje cerca de 22,8 bilhões em depósito nesse fundo. Então pode ser que você tenha direito, então eu vou gravar um vídeo aqui falando exclusivamente sobre esse ponto aqui, para a gente entender melhor, e o governo não informou quando esses saques serão liberados, mas só anunciou, não haverá prazo determinado para a retirada do dinheiro. Cotistas do PIS deverão fazer os saques na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil. Em caso de cotistas falecidos, dependentes terão acesso aos recursos apresentando a certidão de dependente do INSS. No caso de sucessores, será preciso apresentar uma declaração de consenso entre as partes e declarar que não há outros herdeiros conhecidos. Divisão de recursos do Fundo de Garantia. O trabalhador agora receberá a cada ano 100% do lucro do FGTS e não mais 50%. Vou explicar um pouco para você assim, olha, você recebe o depósito de fundo de garantia todo mês e ele tem uma correção, essa correção anual é uma correção de 3% mais TR, é uma péssima aplicação, ela perde inclusive para a poupança, só que o governo aplica esse recurso no Tesouro e ao aplicar ele tem resultado e tem ganhos, e o governo vinha fazendo o seguinte, a Caixa Econômica Federal ela repassava apenas 50% desses ganhos para as contas do Fundo de Garantia. Para você, o teu dinheiro, ela pega o teu dinheiro, aplicava lá no Tesouro e recebia lá a totalidade dos recursos, ela repassava para você apenas 50%, porque ela imaginava que os outros 50% era dela por conta desse trânsito, então, e cuidar desse Fundo de Garantia. Agora é uma proposta até legal, que você vai receber 100% do que você tiver de lucro nesse fundo. Então é importante. Então a distribuição, aqui nós estamos aqui, a distribuição do lucro nesse percentual será feita em agosto. Então quer dizer, em agosto será feito a distribuição desse lucro. Você não vai receber, esse dinheiro vai entrar na conta do seu fundo de garantia, lá na sua conta ativa ou na conta inativa. Os recursos da dívida serão
de divisão de resultados serão depositados na conta de trabalhadores no próprio FGTS, sendo sujeitos às mesmas regras de saque, que é o que eu falei anteriormente. Garantia de empréstimo é uma novidade que foi criada agora. O trabalhador que migrar para o saque aniversário poderá dar os recursos do Fundo de Garantia recebidos anualmente como garantia para empréstimo pessoal. O modelo é similar à antecipação da restituição do imposto de renda. O trabalhador dá garantia do empréstimo, o valor que terá a receber. A diferença é que, às vezes, a restituição do imposto de renda é uma coisa incerta, né? Então, agora, é uma novidade que, de certa forma, favorece. Não é algo extraordinário, mas pode ajudar também. O pagamento das parcelas do empréstimo será descontado diretamente da conta do trabalhador no Fundo de Garantia, no momento em que a transferência do recurso saque aniversário for feita. Então é mais uma possibilidade de você buscar uma forma de financiar. Agora, vou dizer para você, a melhor coisa é você fugir de banco, porque banco sempre cobra juros altos elevados. Você pode estar ganhando por um lado e perdendo por outro. Segundo o governo, nessa modalidade, vai ampliar o acesso ao crédito, já que o custo desse crédito provavelmente será menor que as taxas normalmente oferecidas pelas pessoas físicas, para as pessoas físicas. É verdade, mas de fato recorrer ao banco não é uma grande possibilidade. Eu sei que você pode estar frustrado, pois havia uma expectativa muito grande de ser liberado o Fundo de Garantia naquela margem que havia sido divulgado pelo governo, ou seja, para quem tem um saldo de até R$5.000, teria a liberação de até 35% e também depois uma parcela aí de quem tem o saldo de R$10.000 poderia sacar 30% e quem tem um saldo acima de 50 mil sacar 10%. Vamos fazer algumas contas, alguns cálculos, fazer algumas simulações. Você precisa também observar. Agora já não tem o que falar, já o que é a proposta do governo. Você pode até lamentar, mas infelizmente não foi possível liberar algo diferente. O que você deve pleitear, e que foi interessante entender nesse contexto todo, e aí vem um aprendizado, é para que você tenha consciência que esse dinheiro é seu. E outro fato é o seguinte, que você possa pleitear para o governo para que haja possibilidades de aplicar esse recurso de forma diferente, pois mesmo aplicando e tendo o repasse de todo o lucro que é aplicado pela Caixa Econômica Federal no fundo, você vai ter um rendimento menor do que a caderneta de poupança. Então é importante que você também possa manifestar-se aí com o governo, com seus parlamentares, para mudar essa regra e quem sabe no futuro a gente possa ter uma alternativa de que você possa cuidar do saldo do seu fundo de garantia, porque o dinheiro é seu. Você está ajudando aqui ao governo a bancar os programas de habitação do governo, por isso você deveria ser remunerado de uma forma mais adequada. Se você for recorrer a um recurso em qualquer banco, você vai pagar os juros, mas o governo não paga a mesma remuneração, a Caixa Econômica Federal. Quando eu falo governo, porque a Caixa Econômica Federal é do governo, então o governo não está remunerando de forma adequada aquele dinheiro que ele toma de você para investir em infraestrutura. É certo que nós sabemos que os recursos do Fundo de Garantia são utilizados para bancar aí, para custear os projetos da área de habitação. Mas nós já vimos também dinheiro da Caixa Econômica Federal parar em camisetas de times de futebol, que isso é um absurdo, que jamais poderia ter acontecido isso. Então isso é um absurdo, nós precisamos que o governo também tome conta disso. Parece que agora também não há essa possibilidade, mas no passado muito recente nós vimos essa situação, era o seu dinheiro que estava parando ali na camiseta de clubes de time de futebol e ali com certeza pagando algum patrocínio. Então isso aí a gente não pode admitir. Importante é que você tenha consciência disso. Nós vamos gravar mais alguns conteúdos, principalmente sobre o PIS também, e sobre essa questão desse novo projeto do governo, da medida provisória do governo, aliás, que ela será publicada, e após a publicação, com todos os detalhes, com informações precisas, será possível gravar um conteúdo mais efetivo, assertivo, e fazendo algumas simulações para contribuir com a ampliação do seu conhecimento sobre esse assunto. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.